Quero falar também sobre um outro jogador goleador do Goiás no Brasileirão do ano passado, o Pedro Raul. Ainda muito jovem, tem 26 anos de idade, conseguiu uma boa negociação com o Toluca no futebol mexicano nessa atual temporada e começou bem por lá. 8 partidas, 4 gols marcados e uma assistência para os seus companheiros. Ele que não tem percentual do Goiás, viu o pessoal comentando, perguntando se existe uma possibilidade dele retornar para o ano que vem. Olha, o Goiás, se permanecer na Série A, terá sim um poder financeiro melhor para a temporada de 2024. Ainda assim, eu não vejo o suficiente, por exemplo, para investir, mesmo em jogadores mais caros, em fases negativas, mas que dependem de uma compensação financeira para a sua liberação, ou um salário, por exemplo, na casa de R$500 mil mensais, que era o que ganhava o Pedro Raul no Vasco da Gama, atualmente no futebol mexicano. Acredito eu que ele deve receber ainda mais do que isso. Então, assim, se o Goiás ficar na Série A para o ano que vem, pode sim ter jogadores bem mais interessantes do que do atual plantel, assim como se a gente observar, por exemplo, a montagem do elenco em geral do Goiás desse ano, dá para observar que tem posições melhores, mais bem qualificadas do que em relação para 2022. Agora, para você dar esse passo desse tamanho, do Goiás chegar e pagar R$15 milhões na contratação de um jogador, sendo bem sincero, só quando o Verdão virar clube empresa. E olha lá, vai depender muito também do tipo de investimento. O Pedro Raul tem contrato no Toluca até o final, eu não consegui confirmar essa informação, até me confundi aqui. Possivelmente é um contrato até o final de 2026, já que o site Transfermarkt não especificou a duração do seu vínculo, mas como o Toluca pagou R$26 milhões pelo atleta, acredito que pelo menos um contrato de 2, 3 até 4 anos de duração no futebol mexicano. O Goiás não tem percentual do jogador, ele teve do ano passado. Eu tenho até que confirmar essa informação, porque era o seguinte, o Goiás ele tinha uma taxa de vitrine de mais ou menos na casa de 10 a 15%, um contrato juntamente já estabelecido no clube japonês. Se o Goiás vendesse, se o Pedro Raul se transferisse, em definitivo, até o mês de dezembro, o Goiás poderia ter essa quantia no seu bolso de aproximadamente 10 a 15%. E o Pedro Raul ele já foi comprado de fato pelo Vasco da Gama ainda no mês de dezembro do ano passado. Então, possivelmente o Goiás recebeu essa quantia, só ainda não consegui confirmar essa informação aqui para vocês. Mas de percentual, de venda futura, o Goiás não manteve absolutamente nada, até porque ele só estava emprestado aqui no futebol brasileiro, e também de mecanismo de solidariedade, como ele jogou no Goiás no ano passado ainda com 25 anos, a FIFA só permite até 23, para o jogador ficar ali com 0,5% de uma venda futura. Então o Goiás não tem absolutamente mais nada em relação ao Pedro Raul. O Vasco pagou apenas R$10 milhões para contar com o jogador. Assim, aquela coisa, a gente entende, o cara, a moral de jogar no Vasco, enfim, é maior do que o Goiás, mas aí você pega e olha assim, fala, pô, o cara foi o artilheiro aqui pelo Goiás, só R$10 milhões e um salário de 500 mil, sabe? É loucura? Pode até ser, mas pro cara que vem entregando tanto, é complicado, sabe? Mas igual eu falei, o cara pode ter a vontade de jogar no Rio de Janeiro, compreendo completamente, mas o Goiás, não sei, eu tentaria fazer algo diferente, para permanecer com o jogador nesse ano. Achei muito barato essa negociação de somente $2 milhões ao Vasco da Gama, que conseguiu vender ele tranquilamente por $4 milhões ao futebol mexicano. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Pedro Raul. Se seria uma opção interessante, e obviamente que sim, mas é igual eu falei para vocês, se permaneceram na Série A, conseguindo um time mais caro para o ano que vem, eu acredito que sim, mas não nesse ponto, sabe, de contratar Lucas Alter, de contratar o Pedro Raul, aí eu já acho que é demais para as pretensões alviverdes, e não só isso, a gente observar também a parte financeira do clube.